Página 43. Charlie? Estava te procurando. E quem chega é logo o Nick. E ele pergunta: tá tudo bem? Não sabia que você e o Ben se conheciam. E como na figura tá o Ben e o Charlie juntos, o Ben ele fica meio desconfiado, acredito que ele fica um pouco com ciúmes. E, enfim, seguindo adiante. É, Na página 44, o Charlie responde a sim, ele responde em tom de pergunta. E o Ben fala: depois a gente conversa, Charlie. E ele, na terceira figurinha, tá representado o Ben como se ele estivesse desencostando assim do Charlie, em forma de tchau, não sei. É, E meio que assustado, o Nick olha pro Ben indo embora e o Charlie tá com uma cara de um pouquinho de indiferença em relação à situação. Na página 45, o Nick pergunta: por que você é amigo do Ben Hope? Ele é meio cuzão. E o Charlie fala: a gente não é amigo. Ele fala meio que em tom de desespero. Eu ajudo ele com as tarefas de matemática. Meio que ele responde perguntando de novo. E o Nick fala: tá, tudo bem. Na página 46, ele fala: então eu queria te perguntar uma coisa. E ele fala meio entusiasmado, o Nick. E o Charlie, ele fica um pouquinho com vergonha e começa a imaginar uma coisa. E essa coisa está no quadrinho e eu vou ler agora para vocês. Charlie, talvez você não saiba, mas eu também sou gay e estou apaixonada por você. Quer sair comigo? Quero ficar com você para sempre. E nessa imagem que o Charlie acabou de pensar isso, tá o Nick todo como se estivesse pegando vento nele, e todas aquelas folhinhas que tem de vez em quando em algumas páginas estão nesse pensamento, sabe? E na página 47, o Nick realmente pergunta: quer entrar pro time do rugby? Estamos precisando de um jogador. Todo mundo prefere futebol. E lá se vai aquele conto de fadas que o Charlie estava pensando, e isso é representado por uma caixinha de pensamento, que é aquela caixinha de pensamento na qual ele achou que o Nick queria ficar com ele, e esse pensamento é meio que quebrado, entre aspas, por uma flecha. No caso, não quebrado, mas acertado por uma flecha, quebrando toda essa imaginação que ele estava tendo. E o Charlie responde: então, não sei jogar, eu nem assisto TV. O Nick fala: tudo bem, eu te ensino. O Charlie novamente pergunta: mas por que eu? E o Nick fala: tive correndo na educação física, você é rápido. Ele fica todo bobo na página 48 e ele responde: não, meio pequeno e fraco para jogar rugby. No caso, ele tá se achando pequeno, não tá se achando com o físico, e ele fica todo bobo com o pedido e tá tentando meio que escapar disso, porque ele não se acha bom o suficiente. E, na outra figurinha abaixo da resposta dele é o Nick, e ele fica sem palavras, ele tá até representado por uma caixinha com reticências ali, uma caixinha de fala, no caso, e ele fica com uma cara de espantado. E ele responde pro Charlie: é só o time da escola. E ele fica bobo de novo e fala: então
você me acha fraco? Não, o Nicholas responde. E novamente o sinal da escola bate e isso é representado por um trim logo abaixo dos meninos falando ali. Na página 49, os meninos continuam se falando e o Nicholas pergunta: é o sinal? O almoço já acabou. E o Charlie fala: merda, vou perder a aula de bateria. E logo abaixo, no outro quadrinho, o Charlie pergunta: posso pensar? No caso, o Charlie perguntou se ele podia pensar no convite do Nick. E o Nick fala: sim, claro. E ele falou: não, ele parece ser, o Nick parece estar bem contente com a pergunta, porque provavelmente ele não perdeu todas as esperanças, sabe? Na página 50, tem o Charlie indo embora e falando, depois a gente se vê. No caso, é a figura dele dando as costas pro Nick. E o Nick embaixo, na figura embaixo do Charlie, ele tá pensando. Ele toca a bateria num tom de surpresa, sabe? Uma semana depois, na página 51, tá várias figuras de aparentemente várias pessoas conversando. Não dá pra ver o que elas estão conversando, mas aparentemente eles estão no vestiário para entrar na aula de educação física. Ao lado, em uma das figuras, tem um, um relógio de ponteiro e embaixo da figura do relógio de ponteiro tem os meninos ali, parece que eles estão trocando de roupa. E na última figura tem um menino colocando um sapato de corrida e alguém aleatório perguntando: mas e o Charlie Spring? Eu cometi um pequeno erro falando que era um calçado de corrida ali na página 51, mas o que dá pra ver é um sapato mais para jogar futebol. E quem estava calçando ele era o Nicholas. E a última pergunta que foi feita é: mas o Charlie Spring? E o Nick, na página 52, ele responde em tom de pergunta: sim. E todo mundo começa a falar, né? Tem vários balãozinhos de pergunta pro Nicholas. Por que ele? Tipo, sei que ele é popular, todo mundo adora o cara, mas ele sabe jogar? Ele é magrelo pra caramba. Certeza que ele é gente boa, mas o time tem que ser foda. Ele gosta de esportes, pelo menos? Todo mundo sabe que ele é gay. E ao redor dessas caixinhas com perguntas e é, sensações e rostos ruins, tem o Nick no meio desses balões ali de perguntas, né? E ele fica meio sem palavras, fica um pouco assustado também com como as pessoas reagiram a isso. Na página 53, é, tem um crack que aparece ali, como se fosse uma porta abrindo, e quem aparece é o Charlie para jogar no time. E na segunda figura aparece em meio a todo mundo o Nicholas super feliz que ele apareceu e fala: "E aí?" Na página 54, com a porta totalmente aberta e o corpo totalmente exposto para todo mundo ver que é o Charlie, ele fala também: "E aí?" E a sensação que deu é que ele está se libertando
por mais que tenha muitos julgamentos, isso é caracterizado pelo quadradinho abaixo do Charlie, que tem dois pássaros voando. Na página 55, aparece o Nick e o Charlie conversando. E o Nick fala: Então, tem 4 jeitos de marcar numa partida de rugby: um try, uma conversão, uma penalidade ou um drop goal. Um try é quando você passa a bola sobre a linha. Conversões e penalidades são quando você pode lançar a bola no gol sem ninguém te empurrar. E um drop goal é quando você lança entre os postes durante o jogo. E o Charlie tá um pouquinho assustado com o tanto de informação que o Nicholas está dando. E o Nicholas tá todo empolgado, falando para ele como o jogo funciona. Na página 56, o próprio Charlie fala: é muita informação. E ele tá um pouco assustado, tá até tremendo. E o Nicholas fala: você vai pegar o jeito depois de alguns jogos. E o Charlie responde: espero que você esteja preparado para eu mandar muito mal. Nicholas fala: até onde a gente sabe, você pode ser melhor do que eu. E alguém aleatoriamente grita: Charlie Spring! E os dois olham assustados. Na página 57, quem tá lá gritando o nome do Charlie é a senhorita Site, professora de educação física e ex-jogadora de rugby semi-profissional. E ela fala: então você é o escolhido? Ela fala bem surpresa e aparentemente muito feliz, dando um sorrisão aí no rosto pro Charlie, com as mãos cruzadas e totalmente aberta, falando: então você é o escolhido. E o Charlie, meio tenso, ele fala: ele não sabe muito como reagir a isso. Página 58. A senhorita Cint, ela pergunta: em que ano você está? Já jogou Rude? Mas o Nick disse que você corre rápido, certo? Ótimo, precisamos de um ponto extra, sabe o que é isso? E ela fazendo várias perguntas e ele mal conseguindo responder ela. E ela fala novamente: Nick, que tal um treino. Desculpa, vou tentar de novo. Nick, que tal usar o treino de hoje para ensinar o básico pro Charlie? E o Nick responde: claro. E eles estão super animados para começar a ensinar o Charlie. E na página 58, eles começam a falar: gira o corpo um pouco mais. Assim, desse jeito? Isso. Só que um pouco mais para baixo. Assim, desse jeito? Isso. Mas tenta mirar em mim. Tô tentando. E assim por diante, eles vão tentando aí treinar juntos, o Nick e o Charles. E o que tem representado na figura são os dois jogando a bola um pro outro. E o Nick tentando ensinar várias técnicas pro Charlie. Na página 60, o Nick fala: boa, sabia que você ia pegar jeito. O Charlie, meio que sem saber o que falar, meio surpreso, ele fala: foi ok? O Nick fala: sim, passe perfeito. Nick, então, ele acaba apertando as bochechas do Charles. Ele fez um barulho que eu não vou saber fazer aqui no áudio, mas foi até que fofinho. Na página 61, o Nick fala: então já treinamos passe e pontos, ainda temos uns 15 minutos. Quer tentar o tackle? E o Charles pergunta: tackle? Meio confuso, não sabendo o que que é. E os dois ainda estão olhando para o outro, super animados, treinando.